Hoje, 27 de novembro de 2024. MST denuncia ação violenta da Polícia Militar em desocupação no Tocantins. Lula anuncia programa federal para a construção de banheiros em áreas de vulnerabilidade. Polícia Federal realiza a operação contra a venda de decisões judiciais no país. Câmaras municipais intensificam a aprovação das leis orçamentárias anuais para 2025. Eu sou o Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, no Tocantins, relataram uma ação violenta da Polícia Militar durante a desocupação da Fazenda Carmo, em Porto Nacional. A área foi ocupada no último sábado 23 por cerca de 50 famílias como parte da Jornada Nacional de Combate à Violência contra as Mulheres e Meninas. O MST alega que o lote de 1.603 hectares, anteriormente pertencente ao projeto de assentamento Retiro, foi grilado por um fazendeiro da região. O objetivo da ocupação, segundo o movimento, era reivindicar justiça fundiária. Durante a ação policial, 3 participantes foram detidos, sendo que um deles relatou ter sido torturado. De acordo com o MST, a vítima foi colocada no porta-malas de uma viatura descaracterizada, onde sofreu sufocamento após a aplicação de spray de pimenta. A pessoa foi levada a Palmas para exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal, IML. Em nota, o MST declarou, abre aspas, as nossas vozes por terra e justiça jamais serão caladas pela violência do Estado. Fecha aspas. As investigações sobre as denúncias seguem em andamento. Decisão de Alexandre de Moraes sobre julgamento de trama golpista gera debate no STF. Quem traz mais detalhes é Ailton Moreno. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, indicou que pretende encaminhar o julgamento da trama golpista para a primeira turma da Corte. Essa decisão gerou desconforto em alguns setores do tribunal, que defendem que temas de tamanha gravidade sejam analisados pelo plenário completo. Interlocutores próximos a Moraes afirmam que sua intenção é assegurar uma decisão unânime e evitar possíveis resistências ou pedidos de vista que possam prolongar o processo. O ministro, que não participará do julgamento, comentou que questões de grande relevância deveriam ser discutidas no plenário. A estratégia de Moraes de levar o caso à primeira turma está em conformidade com o regimento interno do STF e já foi adotada anteriormente em situações similares. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta terça-feira 26 a criação de um programa federal para a construção de banheiros nas casas de mais de 4 milhões de brasileiros que vivem sem essa estrutura básica. A medida, que será elaborada pelo Ministério das Cidades, visa atender especialmente a população da região Nordeste, onde 63% dessas pessoas estão concentradas, segundo o Instituto Trata Brasil. Durante um evento do setor da construção civil, Lula ressaltou que a falta de banheiros é um problema de dignidade e respeito. O levantamento do Instituto Trata Brasil apontou que o Maranhão é o estado mais afetado, com 13 a cada 100 habitantes vivendo sem banheiro. O programa ainda está em fase de planejamento, mas Lula garantiu que haverá recursos disponíveis para a sua implementação. A informação na hora certa. Rádio Notícias. Nesta terça-feira 26, a Polícia Federal cumpriu 23 mandados de busca e apreensão e um de prisão em uma operação que investiga a venda de decisões judiciais. Entre os alvos estão desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, TJMT, servidores de gabinetes de ministros do Superior Tribunal de Justiça, STJ, advogados, lobistas e empresários. A operação apura crimes como corrupção, exploração de prestígio, organização criminosa e violação de sigilo funcional.
Segundo a Polícia Federal, os suspeitos solicitavam pagamentos para favorecer partes em processos judiciais por meio de decisões estratégicas. A operação ocorre em Mato Grosso, Pernambuco e no Distrito Federal. A Polícia Federal segue aprofundando as investigações para esclarecer o alcance das irregularidades. Turistas estrangeiros injetam cerca de 35 bilhões de reais na economia brasileira de janeiro a outubro. Estefânia Lima traz mais informações. Turistas estrangeiros injetaram mais de 6 bilhões de dólares na economia brasileira entre janeiro e outubro deste ano. É o maior valor em 30 anos, com alta de quase 6% em relação a 2023. Isso representa quase 35 bilhões de reais em setores como alimentação, hospedagem e serviços. Nos 10 primeiros meses do ano, o Brasil atraiu mais de 5 milhões e 400 mil turistas internacionais, 13% a mais do que em 2023. Segundo o Ministério do Turismo, esse recorde reforça a valorização do país no cenário turístico global. Para reforçar o turismo, o governo ampliou a malha aérea para a alta temporada, com 17.800 voos a mais em destinos nacionais. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima. A Receita Federal revelou que de janeiro a agosto de 2024, o governo concedeu mais de 97 bilhões de reais em isenções fiscais a cerca de 50 mil empresas, com destaque para o agronegócio. Entre os setores beneficiados, fertilizantes receberam quase 15 bilhões de reais em renúncias, seguidos pelos agrotóxicos, que deixaram de pagar cerca de 11 bilhões de reais em tributos. A política de incentivos fiscais aos agrotóxicos enfrenta críticas de organizações sociais e ambientais que apontam um impacto negativo à saúde e ao meio ambiente. Segundo dados do Ministério da Saúde, entre 2010 e 2019, foram registrados mais de 56 mil casos de intoxicação por agrotóxicos no Brasil, com custo médio de R$ 150 por atendimento no SUS. Enquanto representantes do agronegócio alegam dependência dos insumos químicos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem reforçado a necessidade de restringir o uso de agrotóxicos, especialmente os banidos em outros países. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Municípios aprovam leis orçamentárias anuais de 2025 com aumentos significativos. Quem explica pra gente é Marquesan Araújo. Com o fim do ano se aproximando, os gestores públicos locais começam a intensificar as movimentações para aprovar o orçamento municipal referente a 2025. Neste caso, as câmaras de vereadores deliberam sobre a chamada Lei Orçamentária Anual, a LOA, que representa um planejamento de todo o ano para indicar a alocação dos recursos públicos, levando em conta o valor total arrecadado por meio dos impostos. Em Anápolis, em Goiás, por exemplo, a Câmara Municipal já aprovou em primeiro turno o projeto de lei complementar que trata da Lei Orçamentária Anual. A LOA estima uma receita de 2,3 bilhões de reais em 2025. O texto será analisado mais uma vez antes de ir à sanção do prefeito. Já em Piracicaba, em São Paulo, a Câmara Municipal aprovou em segunda discussão o projeto de lei que trata da atualização do Plano Plurianual, a PPA, para o período de 2022 a 2025, com previsão de 3,3 bilhões de reais para o próximo ano. Nos dias 25 e 28 de novembro, o Legislativo local vai analisar as alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, enquanto o projeto que institui a LOA 2025 será deliberado nos dias 2 e 5 de dezembro. O especialista em orçamento público, César Lima, lembra que a própria Constituição Federal prevê que as leis orçamentárias são de execução obrigatória e que os gestores precisam cumprir o que foi estabelecido. Caso ele não execute toda a lei orçamentária, ele tem que justificar por que não cumpriu toda a lei orçamentária. Mas aí é uma outra situação. Caso o gestor realize uma despesa que não está prevista na LOA, isso é passível de crime de responsabilidade, o que pode fazer com que ele perca o cargo e se torne inelegível. A Lei Orçamentária Anual pode ser compreendida como a peça legal que estabelece todas as receitas e fixa todas as despesas do governo municipal e deve ser enviada ao Legislativo até 31 de agosto e devolvida para sanção até 22 de dezembro do mesmo ano. Reportagem Marquesan Araújo.
A Mata Atlântica, um dos biomas mais ricos e ameaçados do Brasil, sofreu significativas mudanças entre 1985 e 2023. Hoje, apenas 31% de sua cobertura vegetal original está preservada. A agricultura foi o principal fator de conversão, com a área agrícola expandindo de 10,6 para 20,2 milhões de hectares no período. Embora a ocupação humana afete 67% do território, o bioma também apresenta sinais de recuperação. Após a implementação do Código Florestal, 45% dos municípios tiveram algum nível de regeneração de vegetação nativa. No entanto, apenas os estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo registraram ganhos significativos em áreas naturais. Especialistas reforçam que atingir o desmatamento zero e ampliar a restauração são ações essenciais para preservar o bioma e enfrentar crises climáticas e de biodiversidade. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência.